Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Luciano, do canal Teologando e Capacitando. Estamos aqui neste momento para trazer o review deste livro. 3 livros que eu quero trazer para vocês, que possa vir edificar a vida de vocês. O Guia Fácil para Entender as Profecias da Bíblia, o Guia Fácil para Entender Apocalipse e o Guia Fácil para Entender a Vida de Davi. Então, vamos para o vídeo? Solta a vinheta. Então, irmãos, aqui está o primeiro livro, Guia Fácil para Entender as Profecias da Bíblia. Tudo sobre os textos proféticos reunido e organizado de maneira simples e acessível. O escritor é Diamond Duke e o editor-geral Larry Richards. Atrás nós vamos ter um pequeno resumo escrito: não confunda profecias com adivinhação. A Bíblia é rica em texto profético, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São passagens que anunciam o que há de acontecer com a Igreja, com Israel e com o restante da humanidade. No entanto, muitas interpretações equivocadas, algumas de maneira maliciosa, confundem cristãos há séculos. Como discernir e entender o que os textos divinamente inspirados realmente querem revelar? Com linguagem clara e acessível, guia fácil para entender as profecias da Bíblia, coloca nas mãos do leitor um material confiável e esclarecedor sobre os acontecimentos passados, presente e futuro descritos na Sagrada Escritura. Os esquemas, as tabelas, as ilustrações, os gráficos, as questões de estudo ajudarão a compreender os textos proféticos, o que já se cumpriu, o que ainda está por se realizar. A editora é a Thomas Nelson Brasil. Podemos ver que é um material capa brochura. O interessante é que esse livro aqui, ele é um guia fácil, ou seja, ele vai te dar um entendimento, vai te abrir um leque. Esse livro eu comprei na promoção que deu na Submarino. Um eu paguei R$ 9,90 e os outros 2 eu paguei R$ 5,94 cada um. Uma promoção que a Submarino lançou. Podemos ver a lombada do livro, né? É um livro que tem uns conteúdos, bastante conteúdo. Esse livro, o preço normal varia entre 25 a 38, alguma coisa, dependendo do lugar que for comprar. Então vamos conhecer como é que é esse livro. Aqui nós temos uma folha de rosto, simples. Aqui mais outra folha de rosto, traduzido por Valéria Laime Delgado, Thomas Nelson Brasil, Rio de Janeiro 2015. Aqui nós temos a ficha catalográfica. E aqui temos o sumário. Introdução. Primeira parte, profecias no Antigo Testamento. Os princípios básicos da profecia. Profecia no Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio. Profecias no livro histórico, de 1 Samuel a 1 Crônicas. Profecias no livro poético, Jó e Salmos. Profecias nos profetas maiores, de Isaías a Daniel. Profecias dos profetas menores, de Oséias a Zacarias. Profecia no Novo Testamento, Esperando em Silêncio. Profecia nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, de Mateus a Atos. Profecias nas cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a 2 Timóteo. Profecia nas cartas de outros apóstolos, de Hebreus a Judas. Apêndice A, uma profecia nos Apocalipse. Apêndice A, as respostas. Apêndice B, os especialistas. E uma nota finais. Aqui uma pequena introdução para ganhar sua confiança, uma palavra sobre profecia, uma palavra sobre profetas, uma palavra sobre a sequência dos acontecimentos. Símbolos e mais símbolos.
que por que estudar as profecias bíblicas? Traz 10 razões para que estudar. E como usar esse guia. Dicas que irão nos ajudá-lo. E como que esse livro vai trabalhar? Ele vai trabalhar trazendo alguns recursos durante o estudo, ou seja, vai ter alguns ícones do lado do texto. Por exemplo, essa nuvem é algo para nós pensarmos. Esse ponto aqui de exclamação é um ponto importante para nós refletirmos. Aqui manda nós vai para, tipo assim, indica uma direção para nós. Aqui tem o aplique, aqui tem a profecia, aqui tem Deus em ação, aqui tem a harmonia dos evangelhos, aqui tem para o seu casamento, aqui tem fortaleça sua família. E aí vai trazer uma visão geral, né? O que os outros dizem, e assim se constitui esse livro. Vamos ver, primeira parte, profecia no Antigo Testamento. Aqui já podemos ver o que é profecias. Aqui ele traz o arrebatamento no começo, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista, a segunda vinda, o milênio, e percebe que os ícones vai ter do lado. Entendeu? Aqui, ó, a teoria do milênio. Aí aqui ele já entra a profecia no Pentateuco, que ele traz uma linha do tempo. E aqui os ícones, como eu tinha destacado. O que os outros dizem. Gênesis. O que os outros dizem. Os ícones. Deus nos frustrará nos dias de Noé. E assim por diante. O interessante é que esse livro ele possui uma largura do lado da página. Pode ver que ele é mais vantajoso do que alguns livros. Porque aqui você pode botar alguns pensamentos seus, algumas conclusões suas. Isso ajuda muito. Entendeu? Alguma comparação que os outros dizem. E a proposta desse livro é esse aqui, é te dar um guia, te dar um leque, te dar um entendimento. Adiantar aqui para nós ir para o outro livro, para não ficar muito grande, mas sem sombra de dúvida esse livro irá ajudar e muito. Esse livro contém cerca de 333 páginas. Agora vamos para o guia fácil para entender a vida de Davi, escrito por Angel Peter, o editor-geral Larry Richards, capa brochura também. A história do rei que conquistou o coração de Deus. Depois de Jesus, Davi é o personagem com mais histórias retratadas na Bíblia, da origem humilde ao grande sucesso. A vida de Davi tem inspirado leitores a gerações, recheadas de exemplo de um Deus que perdoa, redime, indica o caminho correto, oferece a seus filhos tudo o que precisam. Mas o que fez Davi especial a ponto de ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Com esse guia fácil da vida de Davi, os leitores vão mergulhar profundamente na história do mais célebre rei de Israel, extraindo importantes lições sobre como ter um relacionamento mais próximo de Deus. Este livro, mais um título da série Guia Fácil, explora as diversas esferas da vida de Davi e analisa os acontecimentos e ações que fizeram dele não um homem perfeito, mas alguém fora do comum. Mesma editora, Thomas Nelson. Aqui nós vamos ver que ele acompanha o mesmo padrão do outro. Aqui nós temos o sumário. Primeira parte, preparando o terreno. 1 Samuel 1:3, uma mulher clama por um filho. 1 Samuel 4:7, guerra contra os filisteus. Segunda parte, o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 8:9, uma nação exige um rei. 1 Samuel 10:12, Saul, o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 13-15, Saul tropeça, que é a terceira página, só de nome. 1 Samuel 16, Davi na corte de Saul. Quarta parte, matador de gigante. 1 Samuel 17, um desafio gigante. 1 Samuel 18, um amigo verdadeiro e um rei enciumado. 1 Samuel 19-24, guerreiro em fuga. 1 Samuel 25, Davi e Abigail. 1 Samuel 26-31, 1 Crônicas 10, o livramento de Davi. É bastante coisa esse livro. Quinta parte, Dias de Glória.
aqui, né? 1 Crônicas 11, o homem de Deus assume o trono. 1 Crônicas 13, 2 Samuel 6, o rei que dança. 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17, o profundo desejo de Davi. 2 Samuel 8 ao 10, 1 Crônicas 18, 21, as conquistas e as benevolências do rei. Sexta parte, dias de vergonha. 2 Samuel 11, os pecados de Davi. 2 Samuel 12, consequências fatais. 2 Samuel 13 ao 18, problemas no palácio. Sétima parte, decadência e morte. 2 Samuel 19 ao 20, indo para casa em Jerusalém. Os últimos dias de Davi, apêndice A, resposta, apêndice B, colaboradores e notas. Uma introdução que há de especial em Davi. Coisa para lembrar sobre Davi: ele não saltou prédios altos, roubou os ricos ou sentou-se a uma tábua redonda. Uma nota sobre os salmos, algo na história de Davi para todos. E aqui vai ter os mesmos recursos, como vocês podem observar, né, do outro livro. Os livros têm as mesmas visões. Uma mulher clama por um filho. Podem ver que aqui, ó, nós temos um olhar para dentro, simbolismo no tabernáculo. Isso ajuda muito. Deixa eu levantar aqui, ó. Você entendeu? Ó. Aqui, ó, a entrada, havia apenas um caminho para dentro do tabernáculo por meio do portão na parede oriental. Os materiais, o candelabro, é muita informação esse guia que vai trazer. E ajuda os que os outros dizem, que a solução de Ana ajuda muito nós. Então aqui é só uma pincelada para você conhecer como esse livro trabalha. Todos eles seguem o mesmo padrão, adiantando bastante aqui para o vídeo não ficar muito longo. Podemos ver que você vai contar alguns gráficos, paralelo, campeão entre Davi e Jesus. É muito rico esse material, irmãos, vale a pena. Ainda mais quando você pega uma promoção, quando eu peguei, nós temos que abraçar. E aqui vamos ver que o livro trabalha a mesma coisa, né? Mesma maneira. Já caminhei para o final aqui para adiantar. Esse livro tem cerca de 380 páginas, com mais uma folha de proteção, 2 folhas de proteção. Agora vamos para o guia fácil para entender Apocalipse. Tudo sobre o livro bíblico das revelações, reunido e organizado de maneira simples e acessível. Então, o mesmo escritor da profecia bíblica é o que escreve o livro de Apocalipse. Damon Duke, editor-geral, o mesmo Larry Richards. Atrás está: entender Apocalipse não é o fim do mundo. Enigmático, difícil, estranho, incompreensível, surreal. Esses são alguns dos adjetivos que costumam ser utilizados para designar Apocalipse, mas basta um pouco de orientação e informação para perceber que se trata de um livro claro, fácil, familiar e compreensível e acessível. Apocalipse é uma mensagem da parte de Deus que diz respeito ao nosso presente e ao nosso futuro, apresentado por meio de vários símbolos e figuras. Este livro, mais um título da série Guia Fácil, desvenda e esclarece vários conceitos que parecem obscuros: o fim dos tempos, o arrebatamento, o milênio, o Armagedon, o sinal da besta, o anticristo e muito mais. Toma Nelson, podemos ver. Esse aqui é capa brochura também, porém não tem aquela orelhinha, voltinha por dentro dos outros. Mesmo padrão. O sumário, primeira parte, a era da igreja. Cristo é a igreja, cartas 4 igrejas, cartas 3 igrejas. Segunda parte, o arrebatamento, a segunda vinda. O trono de Deus. O cordeiro digno, o livro com 7 selos. Os primeiros 6 selos. Os 144 mil mensageiros especiais. As 4 primeiras trombetas, a 5ª e a 6ª trombetas, o anjo poderoso e o livrinho, as 2 testemunhas, a 7ª trombeta, Israel e Satanás, o anticristo, o falso profeta, graça antes do juízo. Um vislumbre do interior do templo, as 7 taças, o sistema religioso mundial, o sistema político e econômico mundial, a segunda vinda de Jesus, a terceira parte aqui, o milênio depois dele, o futuro de Satanás, a cidade santa, alguns conselhos finais, apêndice a linha do tempo, apêndice B a resposta, apêndice os colaboradores e nós. Aqui temos uma introdução,
como estudar Apocalipse, quem escreveu Apocalipse, como chegamos ao livro de Apocalipse que temos hoje, símbolos, símbolos e mais símbolos, né? É um livro simbólico. Aqui mesma coisa, os recursos que tem nos outros, podemos ver que ajuda muito. Primeira parte, a era da igreja, Cristo a igreja, os recursos do lado. Quem escreveu Apocalipse, leia, ouça e guarde, graça e paz. Aqui nós temos uma tabela, né? Entre os 7 espíritos e os espíritos definidos, o que os outros diz e assim por diante. Jesus é o Deus eterno, né? Assim vai o mapazinho. Então, irmão, um livro muito bom aqui a respeito do sumo sacerdote com as vestes oficiais. Ensina muito, irmão, esse guia aqui. Eu indico que todos possam ver esse review e estar adquirindo na medida do possível. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Mais ilustração, né? Adiantando aqui, né? Vocês podem ver como é que ele funciona. Esse livro aqui, esse livro possui cerca de 367 páginas. Então fica como indicação: Guia Fácil de Apocalipse, Guia Fácil da Vida de Davi e Guia Fácil das Profecias da Bíblia. Tem outros guia fácil também, como a vida de Jesus, se não me engano. Deixa eu ver aqui relato. Guia Fácil da Bíblia. Mais 2, eu acho. Então, o propósito desse vídeo é te mostrar de forma básica e resumida como que esse livro trabalha, como que esse livro aborda as matérias, o entendimento, e todos eles vai trazer respaldo bíblico, o mais interessante. Então, que você possa vir ser abençoado e de uma forma mais profunda você possa vir adquirir para ver como que esse livro é importante para os estudiosos da Bíblia. Então fica como indicação: Guia Fácil para entender as profecias da Bíblia, para entender o Apocalipse e a vida de Davi. Que Deus possa abençoar a cada um. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha, que assim você nos motiva a cada dia mais criar mais vídeos. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.